dia 3001. Espero que todos vocês estejam muito bem, com muita saúde e muita paz. Hoje nós vamos à aula do dia 29 de abril, né? Aula de literatura, com a correção do quarto bloco de atividade, falando sobre a primeira geração modernista no Brasil. Nós ainda estamos trilhando lá nas nossas aulas sobre a Semana de Arte Moderna, mas vocês já têm conhecimento de alguns autores, pintores, escultores que participaram, músicos que participaram da Semana de Arte Moderna, uma semana revolucionária para a arte aqui no nosso país, com influência, é claro, das vanguardas europeias, aquele movimento que já vinha acontecendo na Europa. Uma desconstrução do clássico, das escolas antigas. E aí, nessa observação, eu trouxe algumas questões do Enem, para vocês começarem a sintonizarem-se, ou seja, não é bem o termo, mas para que vocês fiquem mais atualizados do que é cobrado no Enem sobre modernismo. Vamos lá. Brasilidade em construção. Uma forma, parece um rascunho, né, com anotações, números que se referem a partidas de futebol, tá? E aí elas vão ser usadas também como métrica para versos. Diz o seguinte, essa questão: o poema de Oswald de Andrade remonta à ideia de que a brasilidade está relacionada ao futebol. Tá dando essa ideia de que o Brasil é representado pelo futebol. Futebol representa o Brasil. Quanto à questão da identidade nacional, as anotações em torno dos versos constituem, e aí eu já coloquei para vocês, direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados histórico-culturais. Ou seja, ele vem fazendo anotações sobre as possíveis leituras, de uma forma crítica, sobre essa identidade nacional por meio do futebol. As demais estão erradas. Forma clássica de construção de poesia, não era assim que eles construíam. Pelo contrário, nesse contexto há uma desconstrução, de forma crítica, denunciadora. Esse é o conceito. Vamos à próxima questão. A próxima é da PUC e diz o seguinte: assinale a alternativa em que se encontram preocupações estéticas da primeira geração modernista. E aí, nessa preocupação estética, a nossa resposta é a letra C. Minhas reivindicações. Liberdade, uso dela, não abuso. E não quero discípulos em arte. Escola, imbecilidade de muitos para a vaidade de um só. Olha, veja bem, a preocupação aqui é desconstruir todo aquele movimento clássico, repetitivo, moldurado, porque havia uma moldura que ninguém fugia muito aos parâmetros da arte. Era uma cópia, uma repetição. Por isso que ele fala: eu não quero discípulos. Minhas reivindicações? Liberdade. Eu quero liberdade para criar, para abusar, para inovar. Não quero aquela coisa repetitiva. Por isso que essa é a resposta. A preocupação com a estética, não havia preocupação. Pelo contrário, havia interesse de criação, de inovação. 3. São as principais características da obra de Oswald de Andrade. Ele tinha preocupação, sim, com a representação, ou seja,
de um dos cortes mais profundos do modernismo em relação à cultura do passado. Então ele tinha essa preocupação desse corte, dessa ruptura com a cultura do passado. Seu conceito de nacionalismo era diferente daquele pregado pelos escritores românticos, o mesmo por certos grupos modernistas, né? Ele tinha conceitos diferentes, inovadores, revolucionários, um pouco até anarquista a respeito. E ele também tinha como característica, porque ele defendia a valorização das nossas origens, do passado histórico, não da cultura em si, mas o passado histórico, mas de forma crítica, ou seja, era criticar, ou seja, fazer refletir sobre tudo que o país já tinha vivido e estava vivendo, e a cultura aplicada no nosso país. Então, é uma valorização da origem, sim, mas com uma visão crítica, de forma crítica, inovadora. Agora, como a resposta aí seria exceto, ou seja, aquela que não é uma característica principal da obra dele, de Oswald de Andrade, a resposta correta é: a sua obra poética tomou duas direções. De um lado, a poesia intimista e introspectiva. De outro, a poesia política, de combate às injustiças sociais. Ele não tinha nada de íntimo, né? Ele queria explodir, ele queria contagiar todos com essa inovação. Ele era muito ousado. Então, essa é a resposta errada, não faz parte das características, mas é o que está sendo pedido aí nessa questão. Vamos à quarta. A quarta, baseado nessa resposta da número 3, diz assim: estão entre as principais obras de Oswald de Andrade Memórias Sentimentais, de João Miramar, Serafim Ponte Grande, Memórias, um Homem Sem Profissão, Marco Zero, A Revolução Melancólica e Chão. A única que não faz parte das principais obras é Losango Caqui. Tá ok, pessoal? Próximo, vamos continuar. Agora a questão 5 fala da nossa linguagem, do nosso idioma, das variações linguísticas do nosso idioma, propriamente dito. Vício na fala. Para dizerem melhor, aliás, para dizerem milho, dizem mior. Mil. Mior não. Vou repetir porque travou. Vício na fala. Para dizerem melhor, para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mior. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo telhados. Ok? Então ele está se referindo à classe operária, aqueles com pouca instrução, né? Com linguagem, com uma variação diferente do português padrão, mas que estão aí produzindo, né? É uma visão da sociedade. Bom, nós temos que analisar e julgar as seguintes proposições, declarações. O poema de Oswald de Andrade alerta-nos sobre a necessidade de uma espécie de ética linguística pautada na diferença entre as línguas, nesse caso, em uma língua única. Ou seja, ele nos alerta sobre a necessidade de uma espécie de ética linguística pautada na diferença. Olha só, ele observa a diferença. Então, essa ética linguística tem que estar pautada nas diferenças entre línguas que o próprio idioma traz. Tá? Nesse caso, uma única língua, mas com diferenças no uso.
O poema critica a maneira de falar do povo brasileiro, sobretudo das classes incultas. Não é o caso. Ele não está fazendo uma crítica, ele está mostrando as diferenças, tá? E aí essa amostra não quer dizer que ele vai disseminar, né, que ele vai espalhar erros gramaticais. 3. É uma análise. Para ele, os falantes que dizem mió, mil, mió, pió, teia, teado, de certa forma constroem um telhado, ou seja, criam novas formas de pronúncia que aumentam e sobressaem-se, em muitos casos, a norma culta. Claro, a língua falada, a língua coloquial, a língua oral, ela dissemina, ela evolui com mais rapidez que a gramática, tanto que a gramática leva um tempo para fazer suas reformas ortográficas, porque à medida que nós usamos o idioma, nós adaptamos formas diferentes de falar, termos novos, e a gramática não tem a mesma agilidade do falante. E por último, a palavra vício, encontrada no título do poema, denuncia o preconceito linguístico do autor, que julga a norma culta superior ao coloquialismo. Coloquialismo vem de linguagem coloquial popular, presente na fala das pessoas menos esclarecidas. Nunca foi isso. Então, as respostas corretas, aí neste caso, são a declaração 1, a afirmativa 1 e a afirmativa 3. Para encerrar as nossas observações, vem o poema Trovador. Sentimentos em mim do esperamento dos homens das primeiras eras. As primaveras do sarcasmo, intermitentemente no meu coração arlequinal, de Arlequim, né? Interminantemente, outras vezes é um doente, um frio, na minha alma doente como um longo sem redondo. Cantabona, Cantabona, Douglas Loran. Bom, essa é uma das poesias de Mário de Andrade. E nós vamos verificar a cara ao modernismo. A questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. E em O Trovador, esse aspecto observem que eu já coloquei a resposta, uma problemática na oposição tupi, que são os selvagens, versus alaúde, ou seja, a civilização, né? Apontando a síntese nacional que seria proposta no Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. O Brasil, ainda mesmo independente, que já era independente, mas ainda tinha muito forte essa oposição, né? A língua, o tupi-guarani, que demorou um pouco para ser extinto, havia ainda uma influência, e a influência europeia, né? Todo mundo queria vir para o Brasil e conhecer a colônia, que não era mais colônia, era independente, né? Já era um país independente, mas ainda havia muita influência europeia. Então, ele nesse momento, ele vem fazer uma análise, né? Uma proposta da síntese nacional, essa mistura que nós conhecemos até hoje. Tá bom, pessoal? Falaremos mais a respeito desse assunto. Nós vamos verificar alguns manifestos citados na Semana de Arte Moderna, eu falei isso na nossa aula, e aprofundar, entender melhor essas ideias dos nossos modernistas. Fiquem com Deus, muita paz, muita saúde, cuidem-se bem e sejam felizes.